Boa noite, graças e paz, irmãos. Mais uma semana vencida, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que a gente pôde chegar aqui hoje, que bom que você pôde se reunir aí na sua casa, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa tomar o nosso coração, que Ele possa ser o sentido da nossa vida, assim que nós acordarmos, a cada respirar nosso, que o querer dele possa ser a vontade para o nosso coração, para a nossa alma. Toma o meu coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
tua mão está. Hoje a gente tá casa. Eita, danos. Já sei que vou virar meme com o Rodolfo. Hoje tá com casa cheia, mas nem tanto. A equipe de louvor hoje está um pouco mais completa, né? Mas ainda continuamos dentro do limite de pessoas. Temos 10 certinho hoje. Mas é bom estar com essa galera aí. É bom quando a gente está com um corpo grande, né? Porque a gente se sente mais seguro. Um ajuda mais o outro. Lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar,
só as vozes. Se eu for no céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Amém. Essa próxima música que nós vamos tocar é uma música que, pelo menos nós, enquanto equipe, vamos tocar pela primeira vez. Mas ela tem uma letra que fala sobre essas turbulências que a gente vive na nossa vida, mas que Deus está conosco. Mesmo se o oceano vir contra nós, mesmo que as coisas ruins nos alcancem, o Senhor estará sempre conosco. Oceanos. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Segue, segue. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, a ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra Cristo, te confio, Mas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. amém. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça, sua
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nos ajuda a entender que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Isso é uma promessa tua. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor não tem nos desamparado. Obrigado por mais um dia, obrigado porque a gente pôde chegar aqui. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e nossa adoração, Senhor. Que o Senhor também agora nesse momento continue abençoando a vida do pastor Jades, para que ele possa trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou no coração dele, Senhor. Que ele seja a tua voz, que ele fale aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Espero que Deus continue abençoando sua família e sua casa. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre... Essa semana estava num encontro virtual, né, com 2 amigos, e a gente conversando sobre algumas questões da cidade. E aí me veio à mente esse texto que se repetiu durante a semana várias vezes, né? Inclusive em situações bem que saíram da nossa agenda, do cotidiano normal. Esse texto certamente você já conhece, ele está na carta de Paulo à igreja em Roma, Romanos, capítulo 8, verso 28 e verso 29. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua igreja que se reúne mais uma vez ao redor dela. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais sentirmos esse desejo de sentarmos diante da tua palavra para a gente poder compreender a tua vontade para a vida da gente. Cada família, cada pessoa deseja investir mais tempo na leitura e na meditação da tua palavra. Abençoa cada um de nós, nos ensina através do teu Espírito essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é bem conhecido, né? A gente cita... Eu acho até que a gente cita muito esse texto quando alguma coisa errada acontece. Acho que uma coisa ruim, quando algum acidente acontece, a gente normalmente escuta esse texto.
Esse texto está inserido na carta de Paulo aos crentes em Roma. Essa era uma igreja que na sua totalidade não tinha só judeus, mas que tinha um trânsito de gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não tinham sido criados dentro do judaísmo, que conheceram Jesus a posteriori. Então Paulo escreve essa carta aos romanos para tentar explicar para os não-judeus que Jesus é suficiente para a salvação, e para tentar explicar para os judeus que Jesus é o Messias esperado. Então, há uma dupla missão da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, Paulo, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje à noite, Paulo fala sobre a vida no Espírito, ele fala sobre liberdade, ele fala sobre a vida que não é presa à carne e nem à lei, mas uma vida que é vivida no Espírito. Então, quando a gente chega no capítulo 8, Paulo está falando sobre isso aqui. Então, Paulo escreve a carta em Roma, tentando mostrar então para os judeus que Jesus é o Messias, para os gentios que Jesus é suficiente. Por quê? Porque havia naquele contexto ali, toda vez que alguém que não era judeu se convertia, os judeus tentavam fazer o judeu, com práticas judaicas. Então Paulo está tentando trabalhar aqui, esse ensino aqui alcança essas duas esferas, quem é judeu e quem é gentil. Aqui nesse texto, Paulo chega então, já no finalzinho do capítulo 8, e ele afirma aqui, começa aqui no verso 28 dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas. Muito importante Paulo começar com a palavra sabemos. Essa palavra sabemos que Paulo está usando aí, ela é uma palavra que é empregada nas operações matemáticas. Não é um conhecimento que é adquirido, mas é um conhecimento comprovado. A palavra sabemos aí de Paulo não é fruto de uma coisa que Paulo imagina. Eu imagino que Deus age em todas as coisas. Paulo usa a palavra sabemos como uma comprovação de vida, de experiência, né? É interessante essa palavra ser usada, inclusive, nas ciências da Grécia, porque significa dizer que ela é fruto de uma prova, ela é fruto de uma indagação e de uma certeza. Então, quando Paulo usa essa palavra, que para nós em português é traduzida por sabemos, ele está dizendo o seguinte: é uma constatação de que Deus age em todas as coisas. Irmão, como isso é importante? Porque a gente precisa voltar um pouquinho para a história de Paulo, né? Paulo era alguém que servia a religião, ele é romano, cidadão romano de nascença, ele é judeu na prática, é isso que ele diz a respeito dele mesmo, né? E ele era alguém que estava a serviço da religião, mas que teve um encontro com Jesus no meio do caminho, caiu do cavalo, literalmente, no caminho, e teve um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus mudou a maneira de Paulo pensar. Paulo parou de ancorar a sua vida em práticas, em rituais, em dogmas, e passou a ancorar a sua vida no relacionamento com Jesus. Por causa desse relacionamento com Jesus, Jesus era mal visto, né? Porque ele era muito subversivo. Ele tinha essa cultura de subverter a cultura romana, e de fato fez isso, venceu Roma, pelo amor, pelo evangelho, né? E aí todo seguidor de Jesus também era perseguido. O próprio Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios. Lá no finalzinho, na sua segunda carta, ele diz: todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, esse Paulo foi perseguido, esse Paulo foi alvo de violência, ele sofreu violência,
É por isso que o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa ser contra qualquer tipo de violência, quer seja violência verbal, quer seja violência física, quer seja violência estrutural. O cristão não pode ser a favor da violência. E ele também não pode se omitir em meio à violência. Então, esse Paulo que não se omitiu, que falou da realidade do reino, que falou da experiência que tinha com Jesus em Nazaré, foi vítima de violência, sofreu violência. Mas esse Paulo que sofreu violência, que foi preso, que foi chicoteado, que foi levado aos tribunais injustamente, esse Paulo chega aqui agora no verso 28 e diz: sabemos que Deus opera ou coopera em todas as coisas. E veja, significa dizer que Paulo entendeu que Deus age na história, que Deus não criou tudo e abandonou a sua criação. Deus é um Deus que se importa com a história, que age, que está ao nosso lado, que está ao seu lado, que está do lado da sua família agora. Eu não sei quantas vezes você teve que dar uma notícia que você não sabia como dar. Eu já precisei enxergar Jesus em muitos momentos, inclusive na caminhada pastoral. A pastora Lídia, que é pastora, a pastora Lidinaide, quem caminha na caminhada pastoral, ou na liderança servindo, às vezes precisa enxergar muito claramente a companhia de Jesus, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que dizer. De dizer a um filho que a mãe morreu, de dizer a uma mãe que o filho morreu. Alguém que foi assassinado, alguém que cometeu suicídio, alguém que... Isso é muito difícil. Isso é algo que consola o coração da gente. Como consolava Paulo, é o fato de saber que Jesus estava lá, que Deus age. Paulo sabe que Deus age. Ele constatou na sua vida que Deus age. Paulo, talvez aqui quando estivesse escrevendo isso, talvez na lembrança de Paulo, Paulo viu a ação de Deus na sua vida. A pastora Lídia está aqui, né? E toda vez que chega o aniversário da nova vida que Deus deu para ela, né? Quando ela sofreu um acidente aqui na descida do Cabanga, que você olha para a foto e você diz aquela foto: ninguém saiu vivo desse negócio, não. Eu lembro que quando recebi a ligação, eu cheguei na emergência da restauração e a pastora Lídia estava em cima de uma maca, com o nariz sangrando. Eu cheguei primeiro, eu não lembro se o irmão dela, se Edu estava lá, né? E aí outras pessoas foram chegando. E aí eu tinha recebido essa notícia, que corri, deixei Carol em casa, eu acho, e corri para a restauração. E quando cheguei lá, ela estava em cima de uma mesa e com sangue na roupa, não foi? O nariz sangrando bastante aqui, porque tinha tido um corte aqui, se não me engano, aqui em cima. Quando você olha para uma situação assim, você sabe que Deus age. Você sabe que Deus agiu. Você lembra quando você dobrou os joelhos e disse a Deus: Senhor, eu não tenho mais ninguém, eu não posso fazer mais nada. E algo aconteceu. Paulo sabe disso. Paulo sabe que não só Deus age, como todas as coisas cooperam. Essa versão que eu li é a NVI. A Almeida, aquela mais antiga, diz que sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente. Eu gosto muito dessa versão. Gosto mais do que essa. Porque diz que não só são as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas são essas diferentes coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas
mas também as coisas ruins. Eu quero convidar você a abrir o último capítulo de Gênesis, Gênesis 50. E você vai para o finalzinho do verso 50. No verso 18. Esse momento é o momento em que José encontra seus irmãos. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Aliás, ele foi vendido já no lucro, porque Benjamim olha para ele e diz assim: não vamos matar ele não deixa ele aí não, vamos vender. Aí ele muda de ideia. E aí José, que tinha sido lançado num poço para morrer no poço, é vendido como escravo pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. A vida segue. José é vendido como escravo passa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá ele passa a se destacar, porque ele deve ser o bom crente, né? O bom crente trabalha não como a homens. A Bíblia diz que todo crente, todo discípulo de Jesus deve trabalhar como ao Senhor e como a homens. E muitas vezes, esse cristão, essa pessoa que trabalha com excelência, se destaca exatamente porque trabalhou com excelência. E foi assim com José. José então se destaca na casa de Potifar. Aí acontece um novo revés. A esposa de Potifar tenta tenta oprimir José, assediar. A palavra é essa, obrigado, Lica. Assediar José, o que hoje se chama assédio moral, né? Em função da função de destaque sobre ele, ela exerce assédio moral porque ele é funcionário dela. Sim, sexual, claro, moral e sexual. E aí José não entra, não responde àquele assédio daquela mulher, e ele é preso por causa disso. A mulher faz uma falsa denúncia contra ele, ele é preso. Novamente, algo de mal é feito contra José. Então aqui a gente tem José que é preso pelos irmãos que o invejavam. Depois ele é vendido como é jogado no poço pelos irmãos que o invejavam. Depois ele é vendido como escravo. Depois ele é preso. Na prisão ele faz bem o seu papel. E aí Deus abre a porta a ele para que ele vá trabalhar para o governo. Aí a escalada de José você já conhece, ele vai subindo até se tornar governador. Esse momento que você leu aí nesse texto que a gente está lendo, né, de Gênesis 50, a partir do 18, é um momento que esses irmãos que venderam José encontram com José. Desse jeito. Será que José mudou? Ou será que José vai se vingar dos irmãos? Aí no verso 18, José diz assim para os irmãos: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentei vocês e seus filhos. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Assim como José, Jó foi alvo do alcance do mal. A bondade de Deus ou a onipotência de Deus e a existência do mal é discutida há mais de 400 anos. Na filosofia, na teologia,
O fato é que a Bíblia diz, nesse verso 28 aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, inclusive o mal. Deus torna o mal em bem. José reconhece isso. Paulo reconhece isso. Jó reconhece isso. Os discípulos de Jesus reconhecem isso. O próprio Paulo em 2 Coríntios reconhece isso. Inclusive no começo de 2 Coríntios, Paulo diz que Deus nos ajuda nas nossas tribulações para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Deus age na história. Paulo sabe que Deus age. E porque Deus age, irmão, nenhum mal escapa à vontade soberana de Deus. Deus não está ausente quando o mal se torna evidente. Deus não saiu de férias para tomar cafezinho quando aparentemente o mal triunfa. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que elas não cooperam conjuntamente para a nossa destruição. Significa que todas as coisas, inclusive ruins e difíceis e mais, que aconteceram na minha história e na sua, cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que o nosso propósito se cumpra. Sabe qual é o propósito de Deus para mim e para você? Quando a gente lê só o verso 28 e a gente faz um corte nesse versículo aí, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente torna a sentença incompleta, porque Paulo diz, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: primeiro, aqueles que amam a Deus vivem segundo o seu propósito. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem deles. Eles não colhem o mal somente porque inadvertidamente tomaram decisões ruins. Eles colhem o mal também como o fruto de uma existência que ainda assim está na direção correta. A gente não deixa de colher o mal, ou melhor dizendo, de sofrermos o mal porque a gente segue a Deus. De jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós podemos crer nisso, se amamos a Deus. Você sabe que esse é o maior mandamento, né? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, a sua vida vai ser diferente. Amar a Deus não significa só vir à igreja. Amar a Deus não significa só decorar versículos bíblicos. Amar a Deus não significa só selecionar no rádio ou na internet músicas que falam sobre Deus. Amar a Deus é ter a Deus como referência. Se você ama a Deus, se Deus é sua referência de conduta, de mente, Paulo fala disso em Romanos 12, 1 e 2, que o único jeito da gente não se amoldar ao padrão desse mundo, a palavra que Paulo usa ali no grego é esquema. O único jeito da gente não se amoldar ao esquema, a maneira de funcionamento, a estrutura de funcionamento nesse mundo, é se a nossa mente for renovada por Deus. Se nós estivermos abertos para a transformação da mente que Deus opera. Por isso Deus precisa ser referência. A minha pergunta ou a pergunta que o texto faz para mim e para você é: o quanto você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O quanto você ama a Deus?
Você sabe que o amor não é um sentimento, né? A pastora Lídia falou isso na quarta-feira, na live, no estudo sobre João. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. A nossa sociedade, o nosso contexto, entendeu tão errado sobre amor que é por isso que muitos casamentos se acabam. Porque as pessoas não entenderam que amar o outro não é sentir o amor pelo outro, é decidir amar o outro apesar de. É quando eu digo que eu vou amar minha esposa até o meu último dia, apesar de, nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias que ela for bênção para mim e nos dias em que ela não for bênção para mim. Eu decido amar. Você decidiu amar a Deus? Como é que decidir amar a Deus se revela no seu dia a dia? Paulo decidiu amar a Deus. Jesus decidiu amar o Pai, em primeiro lugar. Então a sua vida foi conduzida por Ele. E aí é o final do verso 28, que diz por quê? Por que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É porque Deus... então eu vou colocar de maneira que todas as coisas cooperem para o seu bem? Não, por quê? Com que propósito Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aí você vai para o 29, que diz assim: no 28 ainda, parte final. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Essa ação de todas as coisas cooperarem conjuntamente tem a ver com esse objetivo, com esse propósito que Deus tem. Entende? Então, quando você chega no texto, então você tem duas reações, dois movimentos. Aqueles que amam a Deus, aí, portanto, vão na direção dele, e aqueles que experimentam, porque vão na direção dele, a transformação da vida para o cumprimento do propósito. Qual é o cumprimento do propósito? Eu não sei quantos livros você já leu sobre propósito, tem um monte, né? Um monte. Um dos livros que eu acho mais especiais, assim, que eu considero muito legal de você ler, que é muito simples e muito gostoso de ler, é a Vida com Propósito. Vale muito a pena ler. Se você ler bem pequenininho, leia. O Joyce está balançando a cabeça aqui que ela leu. Então, é muito legal. Leia, muito bom. Vida com propósito. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Qual é o propósito da gente existir? Aí o texto diz no verso 29. O texto diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, o que é que o texto está falando? Da presciência de Deus. Deus conheceu a mim e a você antes da gente existir. Isaías 44, 2, parte B. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, Deus nos conheceu. Certo? Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem a imagem do seu Filho. Eu não vou entrar aqui nessa questão de predestinação à salvação. Mas aqui o texto diz que para aqueles que amam a Deus, eles foram predestinados a serem iguais à imagem e semelhança do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Por que é que todas as coisas cooperam? Por que é que Deus age na história? Por que é que todas as coisas cooperam? Para que eu e você sejamos transformados na direção de ser como Jesus é, como Jesus foi e como Ele é. Você entende? O mal que fizeram a você é uma oportunidade de você ser transformado, de Deus trabalhar na sua vida e você ser transformado
para ser como Jesus? Você já percebeu como Jesus reage ao mal? Você já percebeu como Jesus tem consciência do mal, da traição, do abandono? Nós estamos estudando João, né? Terminando o capítulo 13. E no capítulo 13 Jesus mostra claramente que ele sabe que Judas vai traí-lo. Mas ainda assim, ele continua no roteiro de cumprir a missão. Jesus não está preocupado com aqueles que estão ao seu redor que não cumprem a missão, ou que de alguma maneira fraquejam. Jesus cumpre a missão, mesmo apesar disso. O próprio Jesus, né? Tem uma hora que ele se coloca diante do Pai, pedindo a Deus que Deus o ajude, que não o abandone. O que então que Paulo está dizendo aqui, trazendo para o contexto de Romanos 8? É que essa vida no Espírito tem a ver com ser transformado, como diz a própria palavra, de glória em glória, até se tornar como Jesus foi. Então quero fazer uma outra pergunta para você. Como está a sua caminhada? Como você está no caminho de se tornar como Jesus? Eu tenho um amigo chamado Flávio. Ele era lá da Doxa. Quer dizer, ele é da Doxa. E uma vez ele foi pregar lá na Doxa e ele pregou o texto de João 14,6, que é esse texto que a gente tem nos vitrais aqui da igreja. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí lembro que ele pegou essa parte de Jesus dizendo: eu sou o caminho. E em inglês a palavra caminho, né, é o way, que não só quer dizer caminho, mas quer dizer maneira, modo. Então Jesus não só é o caminho, como ele é o modo de ser cristão. Então como é que está a sua maneira de viver, de existir, de reagir ao mal, de reagir à traição, de reagir a coisas que eu e você não temos controle? O texto bíblico então diz que Deus predestinou a todos aqueles que amam a Deus a se tornarem a semelhança do seu Filho. Se você ama a Deus, irmão e irmã, você está na direção de se tornar como Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Sabe como ele pensa, como ele sente, as coisas com as quais Jesus tem compaixão? A maneira de Jesus viver, de Jesus falar, de Jesus pensar, precisa confrontar a nossa vida aqui. A maneira como a gente enxerga o outro, como a gente trata o outro, tem a ver com o quanto Jesus ocupou nosso coração e a nossa mente. Não tem a ver com quantos dias a gente veio à igreja, ou melhor dizendo, com a igreja para cultuar no templo. Tem a ver com o quanto a gente se parece com Jesus. Em João 15 para 16, Jesus também diz que Ele é a árvore e nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados a Ele, a vida fluirá até nós. Então eu quero perguntar a você mais uma vez: você ama a Deus? O quanto você se percebe parecido com Jesus? Não é o quanto você se parece com o pregador que você assiste no vídeo, com o seu pastor ou sua pastora, com o seu professor da EBD, ou o seu líder de pequeno grupo. O quanto você se parece com a pessoa que você admira, não. É o quanto você se parece com Jesus.
Porque eu e você, o propósito de Deus, o projeto de Deus para quem ama a Deus é se tornar a semelhança do seu Filho. Sabe por que Paulo diz isso? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas caímos. Jesus é, então, a imagem e semelhança de Deus restaurada, plena. Ele é o referencial de quem nós deveríamos ser, de quem nós devemos ser. O como a nossa existência deve se parecer com a existência dele. Então, irmão, você se parece com Jesus? Irmã, você se parece com Jesus? Com quem Jesus estaria hoje? Onde Jesus estaria hoje? O que ele faria? Na direção de quem ele iria? Onde Jesus estaria é onde nós devemos estar. Com quem Jesus estaria é com quem nós devemos estar. Na direção que o coração de Jesus iria é para onde o nosso coração deve estar. Essa semana eu passei por uma situação bem inusitada. Bateram no meu carro. Eu estava com Carol, estava indo deixar a Carol num lugar e ir para Castolândia de manhã. Parei na esquina para entrar na rua e aí um senhor veio numa Kombi, acertou valendo. O cabo acertou tão valendo que o eixo do amortecedor do carro empenou de um jeito que eu tinha dificuldade para dirigir. Estava na esquina da padaria, tinha um cara na padaria sentado na cadeira. Sabe aquela turma que fica admirando o mundo de boa, né? O cara estava lá. O bicho arregalou o olho, eu desci do carro. Ainda disse assim pro caba, o sangue ainda estava quente. Eu disse assim, é uma carreta. O caba deu ré, né? Que ele não ia conseguir nem abrir a porta. Desceu. Esse seu amigo estava distraído. Eu vou abreviar a história. Então, o cara foi embora. Disse assim, me segue aí que eu vou ali avisar meu cliente que bati. O cara trabalha com gesso. Um senhor já, meia idade. Para terminar o dia, o cara foi, consertou o carro dele. Eu fui para a oficina, porque eu não conseguia mais andar com o carro. Consertei o carro. No final do dia, lá para as 4:30 da tarde, o cara chegou, foi na oficina, pagou a parte que cabia a ele lá, olhou para mim, apertou minha mão e disse, agora você me conhece. Eu me chamo fulano de tal e você sabe quem eu sou, por causa da maneira como eu agi com você. Eu nunca tive uma lição tão clara de como a gente deve ser. Não pelo que a gente diz, porque no começo daquele dia o cara tinha dito, não se preocupe, eu vou pagar tudo. Eu acho que você já teve uma experiência de alguém que disse que ia pagar tudo, né? E não pagou. Mas aquele cara, seu Joilson, eu estou com o cartão dele, que eu disse a ele que quando tiver serviço com gesso para fazer, eu vou chamar ele, porque ele é honesto. Por causa da conduta dele. Não porque ele disse no começo do dia, mas pelo que ele fez no fim do dia. Ser seguidor de Jesus, estar na direção de se tornar com Jesus, não tem a ver com o que a gente diz, irmão. Tem a ver com o que a gente faz, com quem a gente é. Cantar hinos, cantar músicas, vir à sinagoga como Jesus veio, orar, dobrar o joelho, gastar tempo com a palavra,
é muito importante. Mas essas coisas precisam estar a serviço de quem a gente precisa se tornar, para que o mundo veja que nós somos como Jesus. João 13 de novo, verso finalzinho lá, Jesus diz aos discípulos, quando ele diz que está indo embora, ele diz: amem-se, amem-se. Vocês não podem ir para onde eu vou. E Pedro: como assim, Senhor? E Jesus diz: eu estou indo embora, mas amem-se, porque assim o mundo crerá que vocês estão em mim. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus é conhecida pelo amor, porque ama a Deus, e por isso todas as coisas cooperam para o bem dele e dela, e porque amam as pessoas. Como é difícil amar a gente, né? Já é difícil amar a Deus, né? Que às vezes Deus faz uns negócios que a gente fica meio injuriado com ele. Não sei você, eu fico. Porque Deus permite uns negócios que a gente fica: como é que é isso, né? O cara que é bom, honesto, fica doente, passa por situações ruins, e o cara que é desonesto, mal, ruim. A Bíblia diz que o sol se põe, né, ou nasce, sobre justo e injusto. Como é difícil às vezes amar a Deus. E igualmente difícil é amar as pessoas. Mas Deus nos chamou para viver assim. Amar as pessoas. Talvez, quando eu falo sobre amar as pessoas, você pense em alguém. Alguém que você tem dificuldade para amar. Eu pensei. Quero então convidar você a gente perceber que todas as coisas cooperam para nosso Deus, para nosso bem. Não é porque a gente nós não somos os queridinhos de Deus, não. É para que a gente perceba que nós estamos na direção, ou precisamos estar, de nos tornarmos como Jesus foi, que amou a mim e a você, morrendo numa cruz por nós, mesmo ainda nós sendo pecadores. Amém? Como você está, minha irmã e minha irmã, em ser como Jesus? Quanto tempo você tem investido em ser como Jesus, em aprender sobre Jesus, em dedicar tempo? Se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que as coisas estão mais fáceis para aprender sobre Jesus, que a gente não precisa nem sair de casa para vir cultuar. A gente só precisa celebrar lá, colocar lá o alarme lá e opa, você senta no sofá, né? E cultua com a sua família, com seu amigo, sozinho. Simples. Aproveite isso. Aproveite as leituras, aproveite os estudos, aproveite a live para aprender mais sobre Jesus. Eu vou convidar a pastora Lídia para vir aqui. Nós vamos ter agora 2 momentos. E o primeiro momento é a gente partilhar os motivos de oração, né? Aniversariantes, enfim, as notícias, para que vocês estejam orando também.
Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós temos aqui alguns pedidos de oração para nós intercedermos durante a semana, inclusive alguns que foram listados no último encontro do culto de oração pelo Instagram, que também foi depois colocado no YouTube. Então presta atenção para você orar também com a gente, tá? Temos aqui o nome de Letícia Reis, da Cristolândia, pede pela sua saúde. Temos Mirelle Martins, que também pede pela saúde dela e da família. Inclusive, pede porque entende que a família não entendeu ainda a importância de ficar em casa nessa pandemia. Vicente pede por ele e pela família. A irmã Íria Pimentel havia sofrido uma queda em casa, foi internada e está próximo de receber alta. Então, vamos orar pela vida dela, pela sua recuperação. Orem também pela vida do irmão Eufrásio, que também sofreu uma queda, sem maiores agravamentos. Ele continua em casa. O irmão Hernando, que completa 101 anos este ano, ele encontra-se internado. Vamos orar pela vida dele. Temos também o pedido pela vida da irmã Amara. Lembre de colocar ela na sua lista de oração e interceder durante a semana. Dentre os pedidos, temos pedidos de agradecimento, né? Pela vida de Caco, que é José Carlos, né? Guilherme e Jadir, que fizeram aniversário essa semana, recentemente. Ainda vai ser, né? Na quarta. Se você também faz aniversário, saiba que nós nos alegramos pela sua vida. Cada pessoa que faz parte da nossa igreja marca nossas vidas de uma forma e se torna importante para nós. Então, nós nos alegramos porque Deus tem acrescentado dias de vida para você. Amém. A gente quer pedir também que você esteja orando, né, por esse período, né? Essa semana o governo emitiu um novo decreto, uma portaria que visa a abertura das igrejas, né? Todos nós queremos retornar, né? Estarmos todos juntos aqui, mas a gente quer dizer a você que o conselho da igreja, né, de liderança que tem servido à igreja, tem se reunido, a gente tem conversado sobre isso. A gente vai iniciar de maneira mais paulatina essa adaptação, né? A gente vai precisar fazer adaptações estruturais para isso. Mas durante algum tempo ainda, a gente ainda vai continuar como estamos aqui, porque a gente entende que é uma questão de saúde, de fato, de cuidado com você, né? E aí, à medida em que a gente vai organizando e fazendo adaptação no ambiente, a gente vai começar a anunciar essas questões do retorno. Então, continue orando, né, para que esse período seja abreviado, a gente possa voltar às atividades normais, né, sem precisar ter muita adaptação. Mas enquanto isso, a gente vamos fazer aí o que é necessário para cuidar de você nesse tempo aí, tá bom? A gente também quero convidar você a gente orar, agradecer por aqueles que nesse momento a gente estaria fazendo o momento de partilha, né? Tanto da entrega dos dízimos e ofertas. Então, a vida comunitária tem a ver com isso, né? A gente participa daquilo, a gente contribui, a gente abençoa e a gente é abençoado também nesse momento, né? Eu quero trazer uma palavra de gratidão, né, para a vida da igreja. De fato, tem se acentuado a necessidade de irmãos e congregados que têm precisado de ajuda. Só para você ter uma ideia, de março para abril a gente entregava aqui em torno da igreja, entregava em torno de 17, 20 cestas. Agora, no final de maio para junho, a gente foi para quase 45 cestas, fora os projetos e doações avulsas, né? Então, como a situação tem se tornado difícil, mas ao mesmo tempo, como a gente tem visto o testemunho da igreja de fidelidade, né, de partilha, e a gente quer dizer isso a você, agradecer a Deus pela sua vida, você que tem sido fiel. Se você estiver precisando cuidar da sua família, né, por uma questão de dinheiro, cuide da sua família, você não se sinta pressionado a participar. Se a sua família está passando dificuldade, realmente, você cuide da sua família, é bíblico.
A Bíblia diz que aquele que não cuida do pai para dar o dízimo deve primeiro cuidar do pai. A Bíblia diz que se você tem alguém na sua família passando necessidade, você primeiro deve cuidar dela, antes de participar da partilha. Porque isso é vida comunitária, né? Então, quero pedir a você, quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir a você que você continue firme aí, né? Fazendo a sua parte, entregando o seu dízimo e suas ofertas, sobretudo agora que a gente vai precisar fazer essas adaptações aí, possivelmente abrir a porta de saída aqui no santuário, instalar pias aqui na recepção. Estamos recebendo doações de empresas de sanitização também, então tem sido muito bom. Então, Deus abençoe você, continue firme, conte com a gente se você precisar de alguma ajuda durante a semana, queremos ajudar você naquilo que for preciso, tá bom? Ligue para a gente, ligue para o seu professor da EBD, para o seu líder de pequeno grupo, partilhe com outro irmão e outra irmã se você estiver passando por uma dificuldade, tá bom? Coloca aí nos comentários aí do vídeo motivos de oração, motivos de gratidão e a gente vai partilhando nos grupos da igreja durante a semana. Vamos orar, então, agradecer a Deus por esse momento. A pastora Lídia vai orar aqui e a gente vai encerrar essa etapa. Oremos. Pai bendito, nós adoramos o Teu nome e reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu suprimento, a Tua ação poderosa na nossa vida e no nosso meio. Queremos agradecer a oportunidade de Te adorarmos, mesmo dentro da nossa casa, na intimidade do nosso lar. Como tem sido maravilhoso experimentar a doce presença do Espírito Santo falando aos nossos corações. Peço a Deus que a Tua presença, ela contagie mais pessoas, nossos vizinhos, nossos parentes. Peço também que a Tua proteção e Teu cuidado esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor, Pai, visite essas pessoas que estão assistindo nesse momento esse culto, que estão participando desse culto e adorando ao Senhor, mesmo distante, mesmo virtualmente. Queremos Te apresentar a vida de cada pessoa que está enferma, em especial esses nomes que foram listados, ó Deus, para que o Senhor dê uma atenção especial e derrame da Tua graça e da Tua cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Também, ó Deus, peço que o Senhor esteja visitando os hospitais e derramando cura sobre os enfermos que estão lá. Peço que o Teu sustento e a Tua força e o Teu ânimo alcance a vida das pessoas que trabalham na área de saúde, ó Deus. Pedimos também que o Senhor traga o sustento para aquelas pessoas que estão desempregadas e angustiadas, sem saber como levar o pão de cada dia. Que o Teu suprimento chegue, que a manifestação do Teu amor, ela seja vista através dos filhos e filhas que o Senhor tem espalhados em toda a terra. Pai bendito, queremos ainda colocar diante do Senhor a vida daqueles irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida e agradecer ao Senhor por essa dádiva maravilhosa. Pedimos que o Senhor encha suas vidas com bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, cheios de graça e cheios da Tua misericórdia, Deus. Continua nos sustentando e continua, ó Deus, manifestando o Teu amor através dos milagres que o Senhor realiza a cada dia. Nós agradecemos a Ti pelo poder do nome de Jesus. Amém. Tiara está reclamando comigo, que eu deixei o microfone ligado, estou fazendo barulho. Estamos chegando ao término de mais uma celebração e que a gente possa reter tudo isso aí que o pastor falou, tudo que as músicas
também nos trouxeram, que a gente possa ter a consciência de que Deus nos ama, de que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. Às vezes a gente confunde, né? E o pastor falou aqui, a gente acha que todas as coisas são as coisas boas, né? Que vai cooperar para o nosso bem. Não, mas a gente aprende com as dificuldades também. É para aprender, né? Tem umas pessoas que é mais difícil. Nós somos difíceis de aprender, mas o certo é aprender também com as dificuldades. Que a gente possa ter essa consciência que o Senhor nos ama.
Deixa os meninos tocar ali. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a Confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e ao enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir a mão de Deus, mas sem duvidar, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa semana, que o Senhor nos abençoe.